Bom, aqui na Vanguard, além dos serviços normais de manutenção, revisão e preparação, em alguns momentos também a gente faz o serviço de conciliação conjugal. É isso aí mesmo. Na verdade, aqui nós estamos no momento de reatar o casamento deste motor com essa carroceria. E aqui a gente tem um casamento extremamente raro. De um lado, eu tenho o noivo, um motor alemão V8, um legítimo representante da dinastia Brabus. E do outro lado eu tenho uma Mercedes, a noiva, uma SLK, também com seu kit Brabus. Juntos eles formam um dos carros mais raros do mundo, que é a SLK 65 Brabus. Um carro que tem por volta de 8 no mundo, pelo menos são esses os relatos que nós temos no mundo inteiro. Aqui nós estamos com o motor para fora, não é à toa. Na verdade a gente terminou um serviço de reparo, uma intervenção extremamente profunda. A gente atingimos o coração desse motor, porque ele passou por uma falha catastrófica em um dos parafusos. Você já ouviu isso no canal alguma outra vez, também falando de um V8 alemão, certo? Bom, então chegou a hora da gente casar esse motor com essa carroceria e vamos aproveitar então para falar um pouquinho desse carro, para falar um pouquinho do problema que ele passou e para responder algumas perguntas que estão aí no ar, como por exemplo, se o motor vai ligar, quanta potência sobrou depois de todo esse tempo e como que é dirigir uma SLK 65 Brabus no Brasil. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita o momento agora, se inscreva e ativa as notificações para você já receber de antemão a notificação de todos os outros vídeos que a gente vai fazer ainda desse carro. E não esquece de já deixar a curtida aí pra gente, porque eu aposto que você nunca viu um motor Brabus desmontado desse jeito, um legítimo. Vem com a gente. Na verdade eu forcei um pouquinho a barra aí na introdução. É lógico que o motor vai ligar. O que a gente não sabe aqui ainda é quais são as dificuldades que a gente vai ter para fazer com que esse motor fique redondo. Existem alguns entraves. Aqui, por exemplo, vou citar só algum deles. Isso daqui é um motor Mercedes, mas que foi modificado pela Brabus. A parte eletrônica a gente não sabe como é que tá, se vai ser um scanner Mercedes que vai comunicar com esse carro, se a gente vai ter que pegar um genérico e fazer algum tipo de volta. Depois, quais são as outras dificuldades? Isso aqui é um motor que rodou muito pouco, ficou muito mais tempo parado do que rodando. Depois de tudo montado, vamos ver como é que ele se comporta. Enfim, na verdade, assim que eu falei, isso daqui é um motor Mercedes modificado. Então vamos falar um pouquinho do que é esse carro, do que é a SLK 65 Brabus e vamos dividir. Vamos falar de SLK, vamos falar de Brabus e vamos falar de 65. Primeiro aqui a gente está na SLK da primeira geração, a R170. Isso foi um carro que reinaugurou esse segmento de compactos, carros muito pequenos e leves. Isso está no próprio nome da SLK, né? Que S de esporte, L de leve e K de compacto. Isso lá na década de 90. O diferencial da SLK era basicamente a capota rígida, né? E aqui nessa época, esse é o que é um carro 96, na verdade o que a gente tinha foi o renascimento desse segmento mesmo. Lá a gente tinha a BMW Z3, a Porsche entrou com a Boxer um pouquinho mais para frente e hoje isso daqui já é um segmento bem consolidado. Na verdade a Mercedes aqui se inspirou na 190 SEL, que na verdade era a versão conversível de um carro icônico na marca, que era a 300 SL. E quando a Mercedes reinaugurou esse segmento lá no portfólio deles, ela não tinha grandes pretensões. Esse carro estava disponível com carros de 4 a 6 cilindros e o carro mais forte que a Mercedes oferecia aqui na R170 foi a Mercedes SLK 32 AMG.
Só que a SLK 32 só saiu em 2001 e aqui a gente ainda está falando da década de 90. Aproveitando que a gente falou de AMG, vamos falar de preparadoras de Mercedes na década de 90, porque é aqui que entra a Brabus. Bom, na década de 90 a gente já tinha a Alemanha bem estabelecida como referência mundial em termos de tecnologia e automóveis em si. A Mercedes era uma das grandes expoentes e junto da Mercedes, com o crescimento da Mercedes, surgem diversas preparadoras, assim como a Vanguard, mas numa escala muito diferente para a época também, que pegavam os carros originais e montavam, faziam as suas modificações, preparavam o carro e melhoravam o projeto original que a Mercedes oferecia, para quem não estava contente com a potência original. E falando de Mercedes, a gente tinha várias preparadoras e duas se destacam aí. A AMG era uma preparadora independente quando surgiu e a Brabus. A Brabus também era independente. E vale dizer aqui que o conceito de preparação nessa época era bem diferente do que é hoje, né? Os projetos eram muito mais robustos e o investimento para você extrair potência de um motor era geralmente muito maior. E a filosofia da época, muito mais próxima da filosofia americana, era baseada em deslocamento. Deslocamento é basicamente você aumentar o volume do motor interno, dos cilindros, para você fazer com que esse motor admita mais ar e aí assim gerar mais potência. Existem algumas formas de você fazer isso. A mais comum, que era o que as próprias montadoras utilizavam, era você mudar o número de cilindros. Então você tinha um carro 4 cilindros com uma litragem, geralmente era 2 ponto alguma coisa. Depois, se você quisesse mais potência, você tinha que admitir mais ar, você tinha que aumentar o número de cilindros, então você partia para um motor V6 ou um motor 6 em linha. E ainda assim, se você estivesse insatisfeito, você aumentava e botava mais 2 cilindros e ia para um motor V8, por exemplo. Isso era a filosofia normal da época, que configurou muitos carros. A segunda opção de você aumentar o deslocamento de um motor original seria você aumentar a cilindrada dele, trabalhando com pistões com cilindros com diâmetros maiores ou virabrequins com cursos maiores também. Dessa maneira você aumentava a cilindrada do motor. Ou os dois. Você pegava um motor, botava mais cilindros nele e ainda assim aumentava a cilindrada. E era isso uma das especialidades da Brabus. Aqui lembrando, a Mercedes ofereceu no seu portfólio original esse carro com a maior litragem naquele motor 3.2 V6, feito pela AMG, e a Brabus botou mais 2 cilindros em cima e mais do que duplicou essa litragem. Vamos falar então agora desse motor bem especial. Então aqui a gente tem um motor que batiza esse carro com o número 65. 65 é 6,5 litros. Isso é o deslocamento desse V8, que originalmente, na verdade, era um motor muito famoso já na Mercedes, que era um motor que equipava a SL, apenas SL, não SLK 500. A SL, que é uma versão muito maior do que a SLK, um barco basicamente, vinha com, na sua versão mais top dos motores V8, vinha com o M119, que é a base desse motor aqui. O que a Brabus fazia, na verdade, era pegar o motor de 5.0 litros dessa SL, o M119, que era um tanque de guerra, e aumentavam a litragem para 6.5 para chegar nisso. Faziam o que eu falei, aumento de cilindrada, pistões maiores e um virabrequim com um curso maior, trocava os comandos, fazia um trabalho de cabeçote para ter um fluxo melhor, fazia um redimensionamento do sistema de combustível necessário para quando você tem mais ar entrando, você tem que compensar isso com mais combustível e instalavam esse gigante num carro com compacto no nome. Então, assim nascia a SLK 65. Aqui basicamente a gente tem um Miata, que é um carro extremamente pequeno e leve, com um legítimo muscle alemão. Uma receita americana, mais aprimorada e muito mais bem acabada pela Brabus. Nada mal.
Uma outra receita também que a gente pode citar aqui é o Shelby Cobra, que também partia para um motor com uma litragem muito maior que essa e um chassi também mais leve. A SLK pesa por volta de 1.400 kg. E aqui já falando um pouquinho da história dessa SLK 65, os relatos que a gente tem, conforme o cliente nos informou aí, contato com a Brabus lá em Munique, a gente tem a informação de que só existem 8 carros nessa configuração, só 8 SLK 65 no mundo. A própria Mercedes só foi acordar muito tempo depois, na próxima geração da SLK, com a SLK 55 AMG, que tinha um motor de 5,5 litros, e não de 6,5 que nem esse carro. Então a gente vê quão único é esse setup e o quão louco também é esse setup. A gente vê que quase não há espaço para caber o V8 aqui, mas de certa forma os caras conseguiram fazer isso daí muito bem. E terminando ainda com a história dessa SLK em específica, esse exemplar desses 8 que a gente tem histórico aí, esse carro na verdade a própria Brabus perdeu o contato com esse carro, porque esse carro inicialmente foi posto à venda em Miami, ele foi importado diretamente, com importação independente, quando ele era 0 km, e ele veio para o Brasil e aí assim a Brabus perdeu o contato com esse carro. E só foi saber muito depois, quando o segundo dono, o atual dono, quando ele estava fazendo a restauração do carro e pegando algumas informações aí de serviço. Foi quando a Brabus voltou a ter contato com esse exemplar específico aqui. Então é um carro extremamente raro, que também teve um problema extremamente raro, foi consertado e agora está na hora da gente fazer tudo isso aqui funcionar de novo. Bom, então primeiro vamos falar também um pouquinho do problema desse carro. Por que a gente teve que sacar o motor e desmontar ele todo? Esse carro ele apareceu aqui com um problema na fixação da polia do virabrequim. A polia estava praticamente solta. É difícil a gente tentar identificar o que fez isso soltar. A gente não sabe o histórico completo desse carro aqui para afirmar com certeza. Mas a gente recebeu o carro dessa maneira. E essa polia, por ter trabalhado solta, ela machucou, ela danificou o virabrequim forjado Brabus da década de 90, que não é mais fabricado. Para quem conhece um pouquinho de motor, sabe que o virabrequim é a primeira peça, depois das bronzinas, né, que você instala no motor. Então, se você tiver que remover o virabrequim de motor, basicamente você está partindo para uma desmontagem completa desse motor. E foi o que a gente fez aqui. A gente inicialmente não sabia nem se a gente conseguiria fazer o reparo desse carro no virabrequim. Substituição com certeza estava fora de questão, mas depois da desmontagem da análise a gente viu que era possível a gente fazer o reparo da peça. Ela foi preenchida, reusinada e balanceada, e daí depois a gente partiu para uma segunda parte, que também era a segunda grande dificuldade desse projeto, que é você remontar um motor já preparado, super raro no mercado, extremamente raro, do qual a gente não tem muitas informações técnicas. Se você parar para pensar, por exemplo, aquele motor que a gente montou, eu vou deixar o link aqui, do M177, que é aquele AMG V8 biturbo, o atual, que está sendo vendido agora. A gente também já fechou esse motor aqui na Vanguard, por causa de um outro problema também. E esse M177, esse motor atual, recente, 2020, ele foi mais fácil de trabalhar porque a gente tem acesso a informações técnicas direto da Mercedes. A Mercedes disponibiliza isso para o mercado de reparador e a gente tem acesso às informações, e aí fazendo um estudo disso é mais fácil você montar esse motor recente. Aqui a Brabus, pela própria exclusividade, e ela também não tem uma proposta de ter uma linha de reparadores Brabus, né? A gente chegou até a entrar em contato com a fábrica de duas maneiras diferentes, mas infelizmente a gente não obteve esse suporte da Brabus. E aí a gente fechar um motor que é preparado é um serviço um pouquinho diferente de um serviço de reparação de Mercedes. Aqui a gente tem que entender um pouquinho mais do que está por trás de uma engenharia de motor preparada, então materiais, aplicações, ajustamentos, folgas, torques, para a gente conseguir fechar esse motor, que não existe manual em nenhum lugar do mundo, a Brabus não disponibiliza isso, mesmo a gente ligando para eles, e fazer com que tudo isso ainda funcione no longo prazo. Lembrando que os motores Brabus aqui também eram
montados à mão. Essa prática que muita gente associa a AMG, de botar uma plaquinha com o nome da pessoa que construiu manualmente esse motor, também era feita pela Brabus lá na época. E aqui a gente teve que basicamente repetir esse processo inteiro, porque, que nem eu disse, o virabrequim é a primeira peça que você precisa instalar no carro quando você vem e começa a montar um motor. Então, uma outra dificuldade que a gente teve também é em relação ao fornecimento de algumas peças específicas. A Brabus ela não tem uma revenda de peças, que nem a gente vai na Mercedes, lá na fábrica, e consegue um catálogo com todas as peças. Então, algumas peças tiveram até que serem fabricadas aqui nesse carro para a gente conseguir fazer a remontagem desse motor. E aí agora a gente está nessa fase de preencher todos os fluidos hidráulicos, combustível, arrefecimento, lubrificantes, fazer os sistemas carregarem e aí dar partida no carro. E aí fica a dúvida, como é que esse motor vai ligar e quais são as dificuldades que a gente vai encontrar depois e quando ele está ligado. A gente não sabe ainda, pode acontecer algumas coisas, alguns vazamentos, alguns problemas elétricos, a gente ainda não sabe, mas a gente está muito próximo dessa hora. Então vamos continuar aqui agora com essa parte de preenchimento e montagem final do motor. Bom, então aqui a gente já tem o motor na marcha lenta, ainda tem bastante coisa para ver, vazamento, ver o funcionamento, deixar ele mais redondo. A fumaça no escapamento é uma boa indicação, significa que o coletor está esquentando e é normal nessa parte de montagem aqui. Então nessa etapa do serviço a gente termina por aqui, mas antes eu vou chamar os responsáveis por tudo isso daqui, para fazer esse motor a funcionar aqui. Primeiro, vou chamar aqui o Adriano. Adriano aqui é o nosso chefe de oficina. Diego responsável pela parte de montagem desse motor e fazer os ajustamentos. Lico também para dar suporte técnico aqui nas dúvidas que a gente teve na montagem. Aqui tem o Floresta. Floresta é responsável pela parte de atendimento ao cliente. Vinícius também responsável pela parte de peças. Todo esse pessoal é necessário para fazer isso daqui acontecer. E é isso que a gente faz aqui na Vanguard. E é isso que você acompanha aqui no canal. Então, se você não é inscrito, primeiro se inscreva agora e ative as notificações e deixa joinha, deixa a curtida para essa equipe que aqui o pessoal é fera, mano. Deixa aí porque ajuda a gente no canal a continuar produzindo e não deixa de acompanhar a segunda parte desse vídeo, a gente deixando esse motor mais redondo, acelerando o dinamômetro e botando na rua. Eu sou o Guilherme e essa aqui, ó, é a Vanguard.